nossos centros de energia. Como eu vou falar assim, no abranger mais fácil do reikiano, né? Como a questão do reiki é realinhar os centros de energia mesmo, que são os 7 chakras. Chakras a gente tem em todo o nosso corpo, nas pontas dos dedos, nos pés, mas esses são os 7 principais chakras, e aí a gente vai estar falando sobre eles durante a noite. Os chakras, né, eles são 7 principais, ficam na base, né? Em vez de a gente começar o número 1 de cima para baixo, não, a gente começa primeiro de cima para baixo. Então, o primeiro aqui é o básico, que é na região aqui, na trás mesmo, assim, perto do cóccix. O sacro ou o sexual, que é na região sexual. O umbilical, que é o plexo solar, né, ou umbilical. Cardíaco, coração. Laríngeo, a garganta. O frontal, que é o nosso terceiro olho, que é no meio das sobrancelhas. E o coronário. Então, esses são os 7 principais. E cada um tem uma cor referente ao seu chakra, né? Tem também a questões de pedras e cristais referentes a cada um dos chakras. Então, mas a gente vai fazer um amplo mesmo para vocês começarem a entender. Porque às vezes tem muitas vezes para os atendimentos, aí às vezes alguns palestrantes ou a Lívia ou algo, né, para alinhar os chakras, alinhar as nossas energias, né? Então às vezes a gente não sabe nem o que é o chakra. Então por isso que eles pediram para me falar. Acredito que o Val tenha muito mais conhecimento, porque já é mestre em reiki há muitos anos, né? Mas então assim, a gente pegou um pouco da abrangência no geral, que é para a gente estar conhecendo o que é os 7 chakras. O que significa a palavra chakra, né? A palavra chakra vem do sânscrito, significa rodas de luz ou centro de luz. Os chakras são percebidos como vórtices, redemoinhos, né, as espirais de energia vital girando em alta velocidade, vibrando em pontos vitais do nosso corpo. Então, tanto ele é por dentro e sai por fora. Então, esses chakras eles vão vir desse jeito. Então, vamos começar lá. O básico, né, que ele vai para a terra, que é mais aterramento. O sexual, o plexo solar, cardíaco, laríngeo e o frontal. E aqui o coronário, né, que é a nossa conexão com a divindade superior. Então, por isso que ele fala esses vórtices. Então, às vezes, quando o Paulo está fazendo a apometria na quinta, né, ele fala os vórtices passando pelo nosso corpo, né, sinta-se como se fossem os vórtices, esses redemoinhos passando pelos nossos corpos. Então, essa figura veio mais para exemplar mesmo. Que aí, às vezes, aqui, no nosso atendimento de rei, vocês ficam deitados nas macas, a energia é inteligente, ela vai para onde você precisa ali no momento. Só que, às vezes, no atendimento, por exemplo, quando eu atendimento dentro do meu espaço, eu aplico tanto na frente quanto atrás, né? Mas a energia, ela vai ali onde realmente precisa, né? Então, a hora que a gente vem com o rei para alinhar o centro do nosso corpo, os chakras, então é nesse alinhamento que vai fazer todo o nosso corpo. E aí, então, através do chakra, o nosso corpo é etéreo. Nós temos 7 tipos de corpos, mas esse é o corpo físico, o etéreo, que é onde os chakras concentram, se manifesta mais intensamente no corpo físico. Existem milhares de canais ao ponto de energia vital do nosso corpo humano. Cada um desses chakras ou canais está em estreita correspondência com as nossas funções físicas, mentais, vitais ou espirituais. E aí, agora eu vou começar a destrinchar cada chakra. E aí você vai ver que tem relação. Igual o coronário, questão da divindade, às vezes questão de ansiedade. Então, o chakra plexo solar tem a região do estômago. Então, às vezes está com aquela dor no estômago. Então, a energia está polarizada, a energia está tensa. Então, cada chakra é de acordo com a parte do corpo, a parte da nossa conexão com a espiritualidade, com a divindade e também física e mental. Então, assim, eles vão estar ligados tanto na parte física, na mental, como no espiritual. E aí, aqui, como eu tinha falado, né,
um sentimento que o laríngeo, às vezes a pessoa não fala, fica ali que está preso, marinho preso, ou fala demais, e aí também, porque quando ele está muito excessivo, a pessoa fala e não está nem aí. Às vezes quando ele está muito bloqueado, a pessoa guarda para ele e não fala. O frontal, que é o nosso terceiro olho, que é também a nossa conectividade com a espiritualidade, né, onde a gente pode, que trabalha com a mediunidade, né, expandir essa mediunidade com o terceiro olho. E o coronário, que é a nossa conexão com Deus, com o eu sou, né, o eu sou superior. Então, esses são os 7 principais. E como eu falei, a gente tem vários chakras pelo nosso corpo todo, mas esses são os principais que a gente vem realmente alinhar quando a gente faz as terapias. E aí, então, vamos começar. O primeiro chakra, que é o raiz, que é a base, ele é na base da espinha dorsal. Então, é lá no final da espinha, ali perto do cóccix mesmo. A função dele traz vitalidade para o corpo físico. Qualidades positivas: coragem, estabilidade, individualidade, paciência, saúde, sucesso e segurança. As qualidades negativas: insegurança, raiva, tensão e violência. Então, quando esse chakra está desregulado, não está legal, então a pessoa vai começar a se sentir insegura, com mais raiva, mais estresse, mais tenso. E aí aquilo ele está bloqueado, ele está bem fechado, a energia está densa, está bloqueada. E aí quando ele está legal, que é o chakra básico, a gente fala muito questão dele, do aterramento, da conexão com a mãe terra, né, manter os pés no chão, né, pelo menos porque a gente também está tão corrido com as nossas vidas, que a gente não para de pôr o pé na terra, na grama, para descarregar a energia que vem. Então, um jeito de alinhar esse chakra sem você às vezes precisar das terapias é essa conexão com a mãe terra mesmo. Se deixar essa energia se esvairar. Então, quando ele está legal, as coisas funcionam, né? Aí a pessoa já tem mais coragem, ela tem mais paciência, mais segurança do que ela quer, mais segurança das coisas, das metas, dos objetivos que ela tem. Então, quando esse chakra está alinhado, as perspectivas são essas. E é o principal que dá a vitalidade para o corpo, né? Igual nós reikianos, né? Quando a gente acorda não tão bem, aí a gente fala, você aplica o reiki no chakra básico, para a gente dar uma vitalidade, dar um up de energia, né? Então, principalmente quem é reikiano, aplicar ali pelo menos todo dia, de acordar 5 minutinhos do chakra básico, ele já vai dar esse up e essa animação para você seguir seu dia. Ele relaciona-se com o poder criador da energia sexual. Quando esse chakra está enfraquecido, indica distúrbios da sexualidade e disfunções endócrinas. Quando excessivamente energizado, indica sexualidade exacerbada ou excesso de hormônios. Então, assim, vai muito a questão também da atenção e a questão também da insegurança. Então, ele, com esse chakra desregulado, pode ter essas questões de desregular toda essa questão. O segundo chakra é o esplênico sexual. Ele fica abaixo do umbigo, né? 5 dedos abaixo do umbigo. E a função dele é a força e a vitalidade física. Qualidades positivas: assimilação de novas ideias, dar e receber, desejo, emoções, mudanças, prazer, saúde e tolerância. E as qualidades negativas: confusão, ciúme, impotência, problemas de bexiga e problemas sexuais. Então, o chakra sexual, a gente fala que o chakra é um pouco do dinheiro, que é da prosperidade, né? Quando o chakra está regulado, a gente tem a questão de ser mais próximo, a questão de ter mais criatividade, de ter mais atitude, né? E quando ele está desregulado, isso enfraquece. Então, por isso que vai ter a questão de confusão, problemas na questão da bexiga. Então, assim, ele, às vezes, incontinência urinária ou infecção urinária. Então, assim, quando está desregulado, isso vai muito para o físico. Quando o chakra está ali tentando te ajudar. Aí quando ele não dá conta mais, aí o corpo dá um sinal. Aí é uma infecção urinária, alguma coisa. Então, assim, a gente tem que prestar atenção. Quando chegou no físico, é porque o corpo já não aguentou mais. Então, esse é a questão
que a seguir são distribuídas pelo corpo. Quando esse chakra é estimulado, produz uma boa captação energética. Então, fala aquela questão de estímulo mesmo do chakra sexual para estimular essa nossa criatividade, estimular a nossa relação para a gente ter mais atitude com a vida também. Já o terceiro chakra, que é o plexo solar, que é acima, a zona da barriga, que é acima do umbigo, as funções dele é de gestão, emoções e metabolismo. Qualidades positivas: autocontrole, autoridade, energia, humor, imortalidade, poder pessoal e transformação. As qualidades negativas: medo, ódio, problemas digestivos e raiva. Esse é um dos principais chakras. Ele é o centro mesmo de energia do nosso corpo, né? Tem os chakras inferiores e os chakras superiores. Então, quando a gente fala assim, nossa, eu cheguei num lugar e parece que a energia me subiu. Aí vai muito para o chakra plexo solar. Porque a gente conecta com as energias dos lugares das pessoas pelo chakra plexo solar. Então, às vezes a pessoa fala, então comigo quando você for num lugar que você sabe que não é legal. E é verdade, assim, que eles falam, né? Porque assim, vai te bloquear dessas energias chegarem até você. Às vezes você está de boa, você está super tranquilo, você chega num lugar e você começa a minguar, você começa a se diminuir, né? Gente, mas isso aqui, eu estava bem, como é que eu cheguei aqui? Às vezes é a energia das outras pessoas, às vezes é a energia do lugar que não está legal, né? Porque junta várias pessoas no mesmo lugar, vários pensamentos, às vezes pensamentos negativos, e às vezes tem pessoas que são esponjas, que acabam sugando mais energia para você aí. Então, por isso que às vezes a gente fala assim, eu falo muito assim, às vezes para os meus pacientes, né, em atendimento, né, o principal mesmo é a nossa conexão com Deus, pedir proteção para Deus, para quem a gente acredita, para os mentores, não importa. Quando a gente perde essa conexão e essa proteção, isso aumenta mais, né, e a gente se sentir bem. No Barras, a gente tem uma ferramenta que chama Quem Pertence Isso. E aí é uma das ferramentas que até eu gosto de falar para os pacientes, né? Porque às vezes você está bem, você chega num lugar que não está tão legal e você fala, quem pertence isso? Você sabe que não é seu, porque você chegou quando você estava bem, e aí você fala, devolva o remetente com consciência e consciência anexada. Então você vai devolver aquela energia para aquela pessoa, porque aquilo ali não te pertence. Então, o chakra plexo solar, ele é muito importante para a gente. E aí, ele estando legal, a gente estando com ele elevado, né? Aí ele vai dar essa questão de energia, né? De humor, de poder pessoal. Ele estando desregulado, né? Aí vai ter o medo, às vezes vai ter problema digestivo, né? Que é o que eu falei. Vai pro físico. Quando aquela energia já não está aguentando mais ali, seu corpo não está aguentando, está tentando. Vai pro físico. Aí é uma dor no estômago, é uma úlcera, porque aí a úlcera é um estágio já muito elevado, às vezes, de raiva, de ódio, de estresse. Então, assim, o nosso corpo é o nosso principal o meio, né? O nosso principal ser ali. Então, assim, quando ele já não está aguentando mais, vai para o físico. E aí, às vezes, é os problemas de saúde que acometem a gente, né? Então, o plexo solar, eu acho que é um dos principais. E essa questão de proteção. Sempre tem de proteção para quem santos, mentores, seres de luz, né? Para quem você acredita, para te proteger, te blindar contra as energias, contra as pessoas que você sabe às vezes que é negativas. Tem as pessoas que só reclamam, aquelas pessoas que já é mal-humorado. Então, assim, fala, a energia é dela, a minha energia está boa, está comigo e está tudo aqui. E aí ele está relacionado com as emoções, né? Quando muito energizado, indica que a pessoa é voltada para as emoções e prazeres imediatos. Quando fraco, sugere carência energética, baixo magnetismo, suscetibilidade emocional e a possibilidade de doenças crônicas. Então, quando está ali o chakra plexo solar muito desregulado, vai ficar as pessoas, você vai ter que ficar sem energia, vai ficar sem vontade de fazer as coisas. Então, por isso, assim, os atendimentos de reiki, né? Porque o reiki ele vai te dar um up ali, vai te voltar o seu centro para a energia do seu centro, né? Para ela ficar 100%. Mas com o passar dos dias, o estresse, o dia a dia, a rotina, a nossa energia
vai abaixando mesmo. Então sempre é bom estar vindo para os atendimentos, né? Procurar sempre se sentir bem, com a energia elevada, feliz, porque aí quanto mais a gente está feliz, menos essas energias conseguem chegar para a gente. O quarto chakra é o cardíaco, né? Coração. A função dele, energiza o sangue no corpo físico, né? Porque é o nosso coração que bombeia o sangue para o nosso corpo. Qualidades positivas: o amor incondicional, compaixão, equilíbrio, harmonia e paz. Qualidades negativas: desequilíbrio, instabilidade emocional, problemas de coração e circulação. O chakra cardíaco, ele desregulado, você sente aquela dor no coração, aquele aperto, aquela mágoa, aquele ressentimento. Então, ele quando desregulado, você vai começar a ter esses sentimentos. E você, quanto mais esses sentimentos você tiver, mais ainda vai ficar ali desregulado. E aí, ele estando regulado, você vai ter a pessoa de estar mais feliz, com a emoção elevada, né? Ou vai estar em equilíbrio também, né? Então, assim, o nosso coração, ele é o principal elo para a gente estar em conexão com a gente mesmo, que é o nosso eu sou, o nosso conexão com a nossa mentalidade. Então, assim, a gente tem que estar sempre elevado. Eu falo muito para os pacientes, a questão, a gente é difícil perdoar, é difícil, às vezes é uma coisa que aconteceu com a gente, é difícil a gente dar o perdão para as outras pessoas, e é aquilo no coração fica ali, macerado, convertado. Mas às vezes a gente não precisa chegar para a pessoa e falar, eu te perdoo por isso que você fez. Às vezes a gente nem consegue. Eu realmente também, às vezes, eu não consigo falar para a pessoa e pedir perdão ali cara a cara. E aí o que eu falo, assim, escreve, põe no papel, mas põe esse sentimento para fora, não fica guardando, não fica remoendo. Porque quando você coloca para fora, eu gosto muito de escrever a lápis, né, principalmente que o grafite, a questão de transmutar no papel. Eu gosto muito de escrever, às vezes eu estou com a mágoa de alguém, ou às vezes quando faço algumas sessões, eu conheço algumas pessoas que eu preciso perdoar, então eu coloco ali no papel, te perdoo por isso, mas sou muito grato por tudo que você fez na minha vida. Então, assim, colocar para fora esse sentimento é o que nos engrandece, e é o que melhora esse aperto do coração. Então, você não precisa chegar. Às vezes, se você quiser escrever, ligar para a pessoa, ler, ou não. Quando a gente põe para fora também, a gente libera isso. E essa conexão vai. Se você chegar para a pessoa e pedir a espiritualidade, né? Deus é tão maravilhoso, que a hora que a gente libera isso, a gente libera. Mas tem que ser verdadeiro, tem que ser de coração mesmo. Eu perdoo você por isso, não ficar remoendo. Eu perdoei, mas eu estou aqui remoendo. Não, libera. Né? E assim, quanto mais a gente vai liberando esse perdão, né? Pedindo perdão, dando perdão, esse nosso cardíaco se expande e ele fica, e a gente começa a ter aquele eu sou, o meu amor próprio, o meu autocuidado, que é o principal, que a gente tem que cuidar da gente primeiro para depois cuidar dos outros, porque a gente quer abraçar todo mundo, quer fazer tudo para todo mundo e esquece da gente. Então o cardíaco vem muito para isso também, o amor próprio, o autocuidado. E aí a sua energia corresponde ao amor e à devoção como formas sutis e elevadas de emoção. Quando ativado, desenvolve todo o potencial para o amor altruísta. Quando enfraquecido, indica a necessidade de se libertar do egoísmo e de cultivar maior dedicação ao próximo. E a questão mesmo de liberar esse perdão. Quinto chakra, laríngeo, localizado na garganta. Função: despertar no homem os pensamentos e emoções de natureza elevada. Qualidades positivas: comunicação, criatividade, conhecimento, honestidade, integração, lealdade e paz. E qualidades negativas: depressão, ignorância, problemas na comunicação. O chakra laríngeo é essa mesma questão de falar. É o que eu comentei no começo, né? Às vezes a pessoa fica engolindo sapo, remoendo, guardando aquele sentimento, aquelas emoções ali e não se expõe. Então o laríngeo fica bloqueado. Ou aquelas pessoas que falam demais, falam sem pensar, não pensam nas consequências lá do que falou. Então, quando ele está desregulado demais, né, a pessoa fala demais, né? E quando ele está bloqueado, fechado, é que a pessoa fica engolindo sapo, não consegue se expressar. Então, a gente tem que saber falar
uma coisa tão simples de resolver, com uma conversa a gente consegue resolver e a gente fica ali guardando, remoendo. Ele relaciona-se com a percepção mais sutil, com o entendimento e com a luz. Quando no ouvido indica força de caráter, grande capacidade mental de discernimento. Em caso contrário, pode indicar doença na tireoide, fraqueza de diversas funções físicas, psíquicas e mentais. Então, essa questão mesmo. Às vezes, a pessoa a pessoa não fala mais, aí acaba que ela fica com dor de garganta, que aí é o que eu falo, vai pro físico, fica dor de garganta, dá faringite, aí que ela não consegue falar demais, não consegue falar. Então, aí quando tá ali, tá muito bloqueado, não está conseguindo lidar, aí vai pro físico, é uma dor de garganta, é uma faringite, é uma amigdalite, aí pode entrar questões com problemas na tireoide também, então ele vai abranger toda essa parte aqui, a região da garganta. O sexto é o frontal, né, que é no meio na testa, entre as duas sobrancelhas, revitaliza o sistema nervoso e a visão. Qualidades positivas: concentração, devoção, intuição, imaginação, realização da alma e sabedoria. Qualidades negativas: dor de cabeça, falta de concentração, medo, problema nos olhos, pesadelos e tensão. O nosso chakra frontal, que é o terceiro olho, a gente, principalmente em conexão com a espiritualidade ou a mediunidade, a gente pede às vezes para expandir, né? Para a gente começar a ter um novo olhar, uma nova percepção sobre as coisas. E aí, às vezes a gente não quer, o problema está ali, mas a gente não quer enxergar. Então, aquele terceiro olho, aquele chakra frontal está bloqueado. Então, às vezes as coisas, a solução está na nossa frente, mas a gente não quer enxergar, a gente não quer abrir o olhar para ver. Né? Então, por isso que a gente tem que ter essa questão. Assim, às vezes o problema que você está passando é tão simples de resolver, só que você está tão fechado, tão assim, igual, às vezes cavalo só, porque estão olhando para frente, não presta atenção. E às vezes o problema pode ser um simples. E aí, quando você começa a expandir esse olhar, às vezes uma frase, ou às vezes você está ali no Instagram, assim, uma mensagem que apareceu pode te abrir a sua mente para novas possibilidades, para entender. Às vezes, nossa, é isso que eu precisava entender. Nossa, eu precisava ver essa frase e entender. Às vezes é o que uma pessoa falou que vai te dar um start, né? Nossa, eu não tinha pensado por essa visão. Então, assim, às vezes a gente começar a abrir esse olho, abrir esse terceiro olho, né? O chakra frontal, para ver as novas possibilidades, as novas conexões, né? Abrir a nossa mente, o nosso olhar, para ter mais percepção das coisas também. E aí, quando ele está bloqueado, é a questão, muita dor de cabeça, você não consegue concentrar em nada, começa a fazer uma coisa ali, já desfoca, já faz outra coisa, perde muito tempo. Então, quando ele está bloqueado, vai atingir por essas áreas. Ele é o ponto da sobrancelha, conhecido como terceiro olho. Na tradição hinduísta, está ligado à capacidade intuitiva e à percepção sutil. Quando bem desenvolvido, pode indicar que a pessoa é sensitiva de alto grau, enfraquecida a ponto para um certo princípio mental. Então a gente vai começar a pensar lá atrás, lá nas coisas lá com mais dificuldade. Então, assim, quando a gente, principalmente nós, né, que somos médicos, né, todos nós somos médicos, né? Tem uns que são mais doutorados, outros menos, mas é questão de trabalhar, questão de atuar, questão de estar em conexão com a espiritualidade. Então, quando a gente mais está aberto nessa questão do terceiro olho, mais intuição vai vir, mais intuição a gente vai sentir. Porque às vezes a gente pensa, a intuição, é uma intuição, acho que não é isso que eu estou pensando. Então, assim, a gente, com o nosso terceiro olho aberto, a gente consegue ter mais intuição e mais percepção das coisas. O sétimo e último chakra é o coronário, ou a coroa, localizado no topo da cabeça, bem no centro. A função é revitalizar o cérebro e qualidades positivas, percepção além do tempo e do espaço, abre a consciência para o infinito, e a qualidades negativas, alienação, confusão, depressão e falta de inspiração. O chakra coronário é a nossa ligação com Deus, com a espiritualidade, com o meu superior e com a divindade. Então, quando a gente não está fazendo essas conexões, né, com Deus, a gente está perdido no mundo, esse chakra fica bloqueado. Então, quanto mais a gente está em conexão com a nossa espiritualidade, com Deus, né, sempre está prior
tudo, é o Criador. Se nós estamos aqui hoje por causa dele, então, assim, essa maior conexão com a divindade é através desse chakra coronário. A gente fala da questão da moleira, né? Então, é onde que era a nossa moleira, é o nosso chakra coronário. Então, que é a conexão com a divindade, com o Espírito. E ele não estando regulado, aí a gente vai ter alienação, confusão mental, depressão, e a gente não vai ter a inspiração para a nossa vida. Ele é o sétimo mais importante do chakra, situa você no alto da cabeça e relaciona-se com o padrão energético global da pessoa. Através dele recebemos a luz divina. A tradição de coroar os reis fundamenta-se no princípio da estimulação desse chakra, de modo a dinamizar a capacidade espiritual e a consciência superior do ser humano. Então fala que essa conexão mesmo com o eu superior, com a divindade, com Deus, né? Então assim, com os mentores, né? Com os santos, então assim, essa principalmente a nossa conexão com Deus. Quando a gente está conectado com a divindade, as coisas começam a dar certo. E aí a gente tem a tríade, né? Que é corpo, mente e espírito. Então essa tríade tem que estar muito alinhada, ela tem que estar muito centrada. Porque às vezes eu cuido do meu corpo, mas o meu espírito não frequenta o centro, não vai à igreja, não está em conexão com Deus. Mas o meu espírito e meu físico está legal. Minha mente, eu estou bem, eu não estou estressado, não estou com depressão. Mas aí não, os três têm que estar alinhados, né? Corpo, mente e espírito. A gente não tem que cuidar dessa tríade nossa. Porque é nós cuidando dessa tríade, o nosso potencial, o nosso de ser, né? O eu sou, ele só vai expandir mais. E aí, como a gente fala, eu falei nesse negócio, eu sou reikiana e practitioner de barras de arte. Então, várias terapias como reiki, cromoterapia, acupuntura, radiestesia, meditação, entre outras, se utilizam dos chakras como base para o diagnóstico e tratamento de males que atingem desde o corpo físico até o corpo espiritual. Através de gestos que podem ser incorporados no dia a dia, é possível ativar estes pontos. Esse ponto de energia buscando a harmonização do corpo e da alma. Então, quem é reikiano, né? Então, assim, eu falo que o reiki é um abrir de portas. Eu acho que todo mundo deveria pelo menos fazer o nível 1 do reiki. Porque o nível 1 do reiki, a gente, como o Valdo, né, o mestre que dá os cursos aqui no Extremo, a gente recebe um símbolo que é um símbolo de proteção. E aí a gente passa a ser a nossa energia vital, a nossa energia. Então, não está legal, vamos aplicar reiki ali naquele determinado chakra, para saber. Então, a gente dá uma revitalizada na energia. Então, eu aconselho, né, Valdo? Nosso mestre, eu aconselho todo mundo fazer pelo menos o nível 1 do reiki para poder entender dos chakras e se proteger, fazer essa proteção também. Então, Valdo, quando lançar cursos, né, quem tiver interesse, né, porque além do curso dele dar o curso, um pouco da renda vai para ajudar o centro também. Então, assim, quem tiver oportunidade, eu falo, pelo menos faça o nível 1 do reiki, que é maravilhoso. Então, tá vindo aí, nível 1 do chegando. E aí, assim, só que a gente, eu falo muito, né, principalmente agora as mães, né, às vezes a criança machucou, a mãe já vai ali e coloca a mão. Isso é uma forma de ativar o centro de energias, né? A gente tem as nossas, mesmo que não seja iniciado no reiki, né, que vai ativar mais a nossa energia das nossas mãos, né, a energia reiki, que é a energia vital, mas a gente com aquele carinho, né, que às vezes tá com o coração apertado, colocar a mão no coração, né, fazer um mudar do equilíbrio aqui no cardíaco, para poder sentir paz, sentir equilibrado. Então, às vezes a gente mesmo nós temos o nosso poder, né, mas o principal é o nosso mental, a gente tem que querer também. E aí, as formas de agradecer, né, que a gratidão é reconhecer que a vida é o presente. E uma coisa que eu falo muito, a gente viveu aqui o agora, né, a gente está vivendo tanto no stand-by, no automático, né? Às vezes a gente vai para um lugar nem para o caminho que a gente fez. Então, assim, viver o agora, que o agora aqui é um presente, é um momento de atenção plena, né? Às vezes eu estou comendo aqui com o celular ligado, televisão ligada, nem sei o que eu estou comendo. Então, assim, vamos viver esse momento presente, né? E entender, né? Às vezes o que o físico está nos mostrando, puxar, falar assim, nossa, mas por que eu estou sentindo isso? Qual sentimento está me trazendo?
espiritual, para a gente ter esse corpo alinhado, esses chakras alinhados. E aí qualquer coisa também, se alguém quiser conhecer mais, né? Tem o meu Instagram, que é Terapeuta Thaisa Ferreira, né, que é o Instagram de terapias, e o espaço que eu atendo é o espaço Plenamente, que fica dentro da academia Erg, Estúdio Ergs, ali na Cândida da Nossa Garinha. Então, quem tiver interesse, né, eu estou lá com os atendimentos de reiki e balmas de axis também. Então, vai ser um prazer atender, né, vocês lá. E aqui no SEVA, né, o nosso atendimento colaborativo e voluntário com o reiki, né, que toda terça-feira estou aqui também. Então, gratidão. Espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco sobre os 7 principais chakras. Vocês vão me ter alguma pergunta? Sim. Se eu souber responder. Eu só assim, cara. Esse é o livro que eu falo com a Bíblia mesmo, que é o livro completo dos chakras, que aí ele fala sobre os 7 principais chakras. E o livro é lindo, gente. A página dele. E aí ele fala muito mais exemplificado, muito mais profundo mesmo, assim, sobre cada chakra. Então, quem tiver interesse, quiser tirar foto para pesquisar. Acho que da última, quando eu comprei, eu acho que estava R$37. Então, assim, é muito interessante para a gente aprofundar e conhecer. Que aí ele vai mostrar os arquétipos,